Olha que beleza, gente. Eu brinco e gosto sempre de dizer, o nosso café é de verdade, viu, Frei? Mas que bom podermos, mais uma vez, mais uma terça-feira, nos reunirmos ao redor da mesa, esse lugar de partilha, não só do alimento, mas também do conhecimento. Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro. Acertei o nome completo? Acertou. Frei Fernando, bem-vindo, que alegria. Obrigado. Mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa, dizer da felicidade dos nossos telespectadores de poder ouvi-lo e de poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Se estiver ajudando, né? Está ajudando muito, você pode ter certeza disso, viu, Frei? Agora eu quero convidar o senhor, enquanto a gente toma o nosso café aqui, para acompanhar uma matéria que foi feita pela equipe do nosso programa sobre os jovens conectados, na verdade. É um vídeo que foi preparado por esse grupo que atua em todo o Brasil, os Jovens Conectados, para o mês da Bíblia. Vamos acompanhar. Dedicado à Bíblia, o mês de setembro traz uma reflexão sobre a vivência das Sagradas Escrituras. A equipe de comunicação da Pastoral Juvenil da CNBB decidiu tratar o tema. Nós pensamos da seguinte forma, certo? Quando o jovem ele tem uma experiência mesmo com o amor de Deus, ele é tocado pela primeira vez pelo amor de Deus, né? Ele sente a necessidade de ter esse contato mais próximo, né? E qual é a forma que nós temos um contato com Deus mais próximo? É a palavra de Deus. E por meio de uma série de 4 episódios, que todos terão acesso pela internet, a equipe produziu material para levar aos cristãos a reflexão da palavra de Deus. A fim de despertar e promover as sementes do verbo já presentes no coração de cada jovem que acredita e se empenha pela construção do reino de Deus. O tema é bem claro: Jovens, eu te escrevi. Durante todas as semanas do mês de setembro, um capítulo será divulgado na internet. É muito fácil você acompanhar, pode ser pelo seu computador, pelo seu tablet, ou como eu estou fazendo agora, através do aparelho celular. O primeiro já está no ar e toda terça-feira do mês de setembro, às 19 horas, em todas as redes sociais, você busca lá, Jovens Conectados. O vídeo vai estar disponível para que você jovem, você adulto, você senhor, senhora, todos nós sejamos impactados pelo amor, pela beleza que é a palavra de Deus. Os Jovens Conectados é um grupo ligado à Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. E como forma de incentivar a produção, todos os meses eles vão trabalhar uma temática diferente. Já em outubro, nós vamos vir junto com a igreja no mês missionário. Olha, se prepare, que nós vamos vir com a campanha muito interessante sobre a missão jovem. É o Jovem em Missão na Amazônia. Tá certo. E para poder tratar sobre o tema do mês da Bíblia, sobre a primeira carta de João, nós vamos conversar aqui com o Frei Fernando. Frei, já entrando no tema de uma forma bem didática, que o senhor já tem como propriedade para nos apresentar, por que o senhor imagina, ou se existe uma justificativa, que a igreja escolheu a carta de João para esse mês? Eu estou imaginando, não li propriamente. Eu também não encontrei uma justificativa. Mas o costume é que cada ano se escolha um dos livros. Certo. Do Antigo e do Novo. Geralmente são revezados. Certo. Né? A ideia é por causa do tema da carta. Né? A primeira carta de João, praticamente, ela vai ao lado do Evangelho de João. Eles são contemporâneos na publicação, os 2 livros. E esta carta é como que a aplicação do Evangelho na vida dos membros da igreja de Éfeso e de todas as igrejas joaninas. E ela trata praticamente da mesma questão, que é a revelação de Jesus, Filho de Deus. A vivência dessa revelação.
qual é a relação dos leitores e ouvintes do Evangelho de João com Jesus, Filho de Deus. Tanto que o enfoque insiste sobre o mistério da filiação divina de Jesus, o mistério da sua encarnação e da eficiência do seu sangue redentor. Então, esses temas perduram, são do Evangelho e na carta vão juntos. Tá? Então, é a vivência do conhecimento de Cristo que a carta tem preocupação. Então, a carta é a aplicação do Evangelho. Ora, no tempo presente, o tema que a CNBB escolheu foi para que nele vós, nossos povos, tenham vida. É um versículo? Um versículo. Não é um versículo, é um tema que foi tirado, assim? Inspirado do texto da carta. Certo. Por quê? Porque a Conferência dos Bispos, com o meio da Bíblia, de algum modo, prepara a Igreja do Brasil para comungar com o Sínodo da Amazônia. Ora, a grande preocupação do Sínodo da Amazônia é a vida, o dom da vida do planeta e da vida das nações que vivem na Amazônia. São centenas de nações, de povos que vivem da Amazônia e na Amazônia. Então, o tema é calcado na carta, mas preparando a igreja para celebrar em comunhão com o Santo Padre o grande sínodo que vai se tratar da questão amazônica. Tá? Certo. Agora, a primeira carta de São João, porque o Evangelho de João, e o senhor dizia que são os mesmos autores, né? São os mesmos autores. A carta seria uma explicação do Evangelho. Exposição, um comentário, né? Aplicação. E aí a gente observa o seguinte, o Evangelho de João ele tem características muito próprias, né? Que diferem dos sinóticos. O que a gente poderia destacar e qual que seria o melhor meio da gente compreender a primeira carta de São João? Porque existe um jeito muito rebuscado, né, de João escrever, pois né? O melhor meio seria a carta ela é uma carta bastante pedagógica, 3 partes, 3 temas, cada um dos temas dividido em 2 ou 3 partes. Então, para o leitor desacostumado, ou mesmo o leitor que já está acostumado, não é tão difícil, porque os temas se repetem. Certo? Quer dizer, os 3 itens, a preocupação. Então, por exemplo, o primeiro tema é a luz. Vós sois a luz. Depois, o segundo tema está enfocado na verdade e na vida. E a conclusão, a aplicação no ministério do perdão e no ministério e na vida em comunhão dos fiéis. Então, quer dizer, esses temas, eles são expostos, de algum modo, calcados no conhecimento de Jesus, Filho de Deus, encarnado, verdade presente, verdade, né? Caminho, verdade e vida para a igreja. O senhor nota que, às vezes, observando, e a minha pergunta aqui é justamente para a gente encontrar o caminho do discernimento. Sim. São 3 temas. Sim. É uma carta que está bem dividida, mas esses temas, eles estão bem amarrados no texto? São João, ele é didático nesse sentido? Não, na carta ele é feliz, ele vai passando de um para o outro, né? Porque a gente sente em alguns momentos da escritura algumas quebras, né? Tem quebras, desordens. Certo. No caso aí da carta, ela é bastante ordenada, né? Tem sempre o estribilho é filhinhos, né? Filhinhos ou amados, né? Que é típico de João, de chamar os destinatários de filhinhos, né? Isso nos lembra um pouco a ancianidade do autor tradicional, que é o evangelista João, o discípulo amado. Então a carta sempre recupera de novo essa relação. Agora, para quem que João escreve? Porque existe um propósito, né? Para quem João escreve? As cartas de João faz parte do conjunto das cartas chamadas católicas, né? Portanto, cartas destinadas para toda a igreja. As igrejas destinatárias das obras de João são as mesmas
que estão citadas no Apocalipse, na abertura do Apocalipse. São as 7 igrejas, ou as 7 comunidades eclesiais da Ásia, que estavam diretamente ligadas com a sede de João. A sede de João, depois da Primeira Guerra Judaica, foi a cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, no Império Romano. Então Éfeso era uma cidade santuário, cidade também de muitas escolas, de grande expansão do pensamento grego. Então, Éfeso era o centro de radiação do Evangelho para várias comunidades em volta, que são aquelas 7 igrejas citadas no Apocalipse. Então, elas são as primeiras destinatárias da carta. E depois toda a igreja, né? Mas inicialmente a carta foi escrita para as comunidades, que a gente chama de comunidades joaninas, que são 7 comunidades, a começar com Éfeso. Agora, um versículo que a CNBB colocou como lema na conclusão do texto, né? Que fala do amor, né? Nós amamos porque Ele nos amou por primeiro, né? Esse aí é o grande tema de toda a obra de João, né? Não fomos nós que amamos, o Senhor é que nos amou primeiro. A iniciativa é de Deus. É de Deus. Deus é que nos amou por primeiro e por isso nos deu o seu Filho, né? E não basta conhecer o Filho, é preciso ser seu discípulo, praticar o seu mandamento, né? Então é uma carta que sintetiza a compreensão de Jesus. A carta saiu por volta do ano 95, contemporânea ao Evangelho. Então significa, nessa altura da história, nós estamos na 2ª geração de fiéis. 2ª geração. Então significa, os apóstolos praticamente já estão todos mortos, a não ser João. Então a igreja precisa de uma nova disposição de se pôr a acolher o Evangelho e a viver em igreja. Então a carta tem esse papel. Manter a vitalidade e a animação da pertença à igreja e a Cristo. Agora é interessante porque depois da passagem do martírio dos primeiros apóstolos, a gente vê que João não é o único que não sofre o martírio. Assim, pelo menos na tradição continuada na igreja, João teria vivido até o final do século, né? Certo. E de fato há alusões interessantes, não só da tradição, mas da própria Escritura, porque o ateste acrescentado ao Evangelho de João, para concluí-lo, fala: se eu quero que ele fique, tu me segue. Jesus falando com Pedro. Certo. Né? E aí houve até aquela lenda que João não morreria, ele ficaria vivo até a volta do Senhor, porque a questão do fim dos tempos ainda não era bem precisa, ou não estava praticamente definida e amadurecida na doutrina e na catequese da igreja. Agora é interessante porque João, o senhor observa que, por exemplo, o porquê que João escreve. Por que João escreve? João escreve para que a igreja continue. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas influências, né? E eu acho que é importante a gente destacar para quem está em casa quais são essas influências decisivas na vida do autor que o levam a conceber o texto daquele jeito. Sim. É o andar da igreja, a preocupação pela igreja, né? Ora, os últimos decênios do primeiro século, a igreja começou a enfrentar as dificuldades internas, as fragilidades internas, como é comum em qualquer comunidade eclesial, e as dificuldades externas. Externas era principalmente a oposição, ou vamos dizer, o fechamento, seja do judaísmo, seja do império, para o anúncio do Evangelho. Então são dificuldades externas. Significa perseguição, oposição, fechamento. As internas aquelas dificuldades internas de todos os tempos. A fragilidade, seja dos fiéis e dos pastores, né? Os choques, as diferenças, né? Isso a gente pode notar nas outras 2 cartas de João, que são 2 bilhetes, a primeira e a segunda e terceira João,
que nos dá um espelho da vivência das comunidades. Certo. E essa vivência também que dava dificuldade estão presentes também nas 7 cartas que estão no Apocalipse, que também alude às dificuldades internas. Então o que a carta quer recuperar ou salvaguardar? A igreja está no mundo como luz, né? Ela vive a verdade, e ela está a serviço do perdão. Então são temas, e o perdão está calcado no grande mandamento, que é em João que enfoca o mandamento. O mandamento novo é aquele que está bem visto, que nós podemos ver tranquilamente na Quinta-feira Santa, no Evangelho do Lava-Pés, né? O mandamento do amor, cujo modelo e mestre é o próprio Senhor, né? Eu, sendo vosso mestre e Senhor, vos lavei o pé, né? Então, um amor serviçal, um amor generoso, né? Que é a preocupação propriamente da carta. Certo. Agora, eu estou aqui recebendo alguns comentários, né? Enquanto o senhor está dizendo, eu queria até pedir para a Thalita se tem alguma reação, alguma realidade que é específica desse nosso momento aqui aí nas redes sociais. Dá um jeitinho de passar para a gente já, Thalita, para a gente poder ter esse feedback, né? Eu tenho certeza, e aqui eu recebo muita gente pedindo aqui para que o Frei volte, é bom ouvi-lo, é bom escutar o senhor falar. E interessante porque, Thalita, eu estou aqui com o WhatsApp aberto e o Padre Robson está me falando que o Frei Fernando foi professor dele no IFTEG. Ele diz, grande intelectual, orgânico e também um grande homem espiritual. Ficamos muito gratos de ele estar novamente conosco na TV Pai Eterno. Aprendi a gostar mais de São Paulo Apóstolo, Frei. Padre Robson dizendo, pelo modo com que o senhor explica as coisas. E da mesma forma os livros sapienciais. Tanto que a monografia do Padre Robson em teologia foi sobre São Paulo. Foi. A lei e a liberdade em São Paulo. O senhor se lembra? Estou lembrado. Eu vou perguntar, assim, faz parte. Eu guardo bem os alunos. O senhor guarda? Ainda bem. Eu não vou perguntar de mim porque eu estou aqui, mas eu quero perguntar. O Padre Robson era um bom aluno, Frei? Bom aluno. Ele deve estar nos assistindo. A classe dele era uma classe numerosa, né? Tinha muitas religiosas, né? Então era uma classe bem interessante. Zenaide, a Mazé e outras, uma irmã dominicana, irmã Célia e companhia, e vários frades também. Era um grupo bem numeroso, significativo e numeroso. O senhor tem uma ideia de quantas turmas, de quantos alunos o senhor já teve? Bem, eu leciono no IFTEG desde o começo. Certo. Nós começamos em 81. Alguns anos deixei por causa do serviço da ordem. Mas é um bom no grupo aí, nós já estamos há quase 30 e tantos anos, né? Então, praticamente, eu lecionava o Antigo Testamento, Novo Testamento, aí ficava assim, mas tem um bom grupo de alunos. Aqui do clero de Goiânia, de vocês, capuchinhos, né? É um bom, não saberia número, dizer, né? Mas eu sei que são mais de 96 padres ordenados que foram meus alunos. Porque eu leciono também, sempre lecionei no Arquidiocesano, né? Então também lá a gente tem um bom grupinho de ex-alunos. Ah, isso mesmo, tá certo. Frei Fernando, que bom que o senhor que esteja dando tá aqui conosco, né? E Thalita, você deu tempo de você olhar aí como é que tá as participações, esse momento. Eu acho muito importante tratar sobre a Bíblia, afinal de contas, nós estamos em setembro, é o mês da Bíblia. A palavra de Deus deve estar sempre em meio às nossas preces, em meio às nossas orações, não é mesmo? É isso mesmo, Padre Wellington, muitas participações a todo momento chegando aqui para nós, gente falando sobre a fé, né, a devoção ao Pai Eterno, a importância das orações, a importância de acompanhar aí as leituras da Bíblia, né, a gente recebe muita participação falando, Padre Wellington, da importância de como é bom escutar o Evangelho aqui todos os dias no programa Pai Eterno, a meditação que o senhor faz, então fica aí essa importância, essa ajuda, né, que o programa Pai Eterno leva aí
aí leva a tantas famílias, que é a palavra de Deus e a intercessão do Pai Eterno para todas elas. Aqui nós estamos recebendo muitas mensagens de gente que está assistindo o programa e pedindo a intercessão do Pai Eterno pela saúde, pela família, por alguém que está nos hospitais, né, com algum tipo de tratamento. Então, muita gente do Brasil inteiro participando conosco e falando realmente da importância da oração, da fé, da devoção ao Pai Eterno. De fato, a Bíblia é um caminho seguro para a gente poder compreender a vontade de Deus e alcançar o coração do Pai Eterno. Por isso que nós estamos aqui com o Frei Fernando. Frei, esse momento de rezar a Bíblia no mês de setembro, é claro que se a gente puder, e é uma orientação, acho que até da própria igreja, que a pessoa tenha sempre uma intimidade com a palavra, né? Sim. Nós já falamos isso em outros momentos, mas eu queria que o senhor retomasse. De fato, o melhor modo de lidar com a Bíblia é, de fato, a leitura e a audição, né? A igreja é uma leitora atenta da palavra, quer dizer, ela assídua. Então, quanto mais aprendermos a inserir a Sagrada Escritura nos nossos momentos orantes, sejam particulares, pessoais, sejam aqueles comunitários, só tem a enriquecer a vida de oração, a devoção, né? Porque todos os grandes mistérios da devoção cristã, no caso aqui o Divino Pai Eterno, então não tem melhor lugar para poder entendermos essa nossa relação do que a Sagrada Escritura. Verdade. Então, o uso da Sagrada Escritura não é uma questão de decorar, né? Não, é uma questão de ouvir para dar lastro, resistência às coisas que cremos, às coisas que celebramos e oramos. A Escritura tem esse papel. E a igreja oferece muitos métodos até de leitura, de conhecimento, de aprofundamento. A igreja do Brasil, né? é riquíssima no sentido de pastoral bíblica, né? Desde o Concílio Vaticano II houve um empenho constante dos pastores da igreja para o conhecimento, divulgação, escola sobre a Sagrada Escritura. Não poucos empenhos pastorais, além do meio da Bíblia, foram tomados pela igreja para que os fiéis acessem a Escritura, aprendam a Escritura, se familiarizem com ela. Porque a melhor escola é essa, familiarização. Por isso, essa questão da pastoral juvenil é bem importante, porque aproveita, ali no celular você vai se tornando familiar. Isso ajuda muito. E sem contar que as pessoas que estão interessadas em conhecer vão tendo e não vão perdendo as desculpas, né? Porque aí, às vezes dá muita desculpa de não ter tempo, etc e tal. Mas eu já noto que o próprio jovem ele vai fazendo o seu tempo de acordo com aquilo que ele elenca como prioridade. Eu lembro quando eu morava na Nova Vila, no seminário de filosofia, e pegava o ônibus para o IFTEG, dentro do ônibus me impressionava, por exemplo, a quantidade de jovens que às vezes estavam com o terço na mão ou com um aplicativo, às vezes lendo a leitura do dia. E na direção espiritual eu já encontrei várias pessoas que nos procuram e falam: não, padre, eu procuro ler a palavra de Deus para aquele dia, mantendo uma sintonia até com a liturgia, né? Que a nossa liturgia é muito rica, no mínimo 3 leituras, né, são dispostas para a nossa meditação diária. Então, diante disso, eu faço uma pergunta aqui. Diante dessa proposta, a Carta de São João, os temas, o autor, o propósito da igreja, a ligação com a vida e o amor, qual tipo de reflexão que o telespectador que está em casa, Frei, deve fazer com esse tema para esse mês? Carta de São João, desde o mais simples ao mais douto, todos nós devemos levar alguma coisa de bom dessa carta para a vida, né? Eu sugeriria o prólogo da carta. O prólogo da carta é interessantíssimo, porque São João fala o prólogo é rápido, é o capítulo 1 da carta. Então, tem uma fala interessante.
o que nós ouvimos e vimos com nossos olhos, contemplamos, nossas mãos apalparam do verbo da vida. Nós a vimos e dela vos damos testemunho. Então, quer dizer, o apóstolo está escrevendo de uma experiência, de uma vivência com Jesus ressuscitado, o verbo da vida, que vimos, contemplamos, apalpamos. Então a carta quer recuperar essa capacidade de relação íntima e plena com Jesus. Com Jesus presente na comunidade dos fiéis. E para que estejais sempre em comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E isto vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Quer dizer, a alegria da igreja é manutenção desse espírito. Então o mês da Bíblia todo quer ser sempre isso, né? A manutenção do conhecimento e da relação testemunhal com Jesus vivo, presente no meio da igreja. Certo. Então, Frei, esse é o grande tema. Eu assim, eu acho que se a gente pudesse, a gente poderia observar os capítulos, observar Sim. a riqueza da densidade da carta. São quantos capítulos a carta comum? São 4 capítulos. 4 né? capítulos. E aí são 3 partes, né? E elas se coordenam. Um tema também que é muito aparente, que está calcado no batismo, os testemunhas são 3. O Espírito, a água e o sangue. As 3, quer dizer, para dizer assim que todo o testemunho do viver cristão remete ao batismo. O sangue que nos redimiu, o Espírito que nos santifica e a água que nos lavou. Então isso também é interessante. O Espírito, a água e o sangue. A água e o sangue. São características que a gente vai guardando, né? Sim, e que são típicas de João, tanto no Evangelho como na carta. Eu sempre tive uma curiosidade, isso é muito pessoal. Eu fiquei muito impressionado pela história da prisão de João, do cárcere em Pátimos, dos sofrimentos que ele foi somatizando na sua carne. Esses sofrimentos, essas dores, a gente pode encontrá-los nas linhas de João, por exemplo, quando a gente observa outros escritos, e aí não especificamente estou tratando da primeira carta, né? Em si não, porque as cartas, o foco não é como São Paulo. Né? São Paulo se põe dentro das cartas. Ele fala dele muito, né? Fala dele, do sofrimento, da prisão, das marcas do Evangelho. São João não. São João, porque tem uma igreja envolvida e ele está inteiramente envolvido pela comunidade de Éfeso e pelas preocupações com as outras igrejas ali em volta. Então, vamos dizer, São João já desafia direto o que a igreja tem de comunhão com Cristo e de adesão a Ele por causa do batismo, e isso é bastante. Então ele não foca praticamente, vamos dizer, a problemática pessoal. Depois temos que lembrar, se esta carta aí da década de 90 para 100, então, é claro, João agora já está extremamente limitado, como diz os apócrifos, né? Que era um velhinho que trazia ele assentado, carregava ele nos ombros, punha lá no meio da comunidade. Ele só tinha 3 palavras para a comunidade e guardavam ele de novo até o seu falecimento, diz o apóstolo. O que ele falava? Amai-vos uns aos outros, filhinhos. E terminava. E que é a síntese da carta, né? Nossa, ó, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Frei, parece que tem uma participação especial com relação assim, ao nosso bate-papo, ao nosso Santo Café. Thalita, como é que tá aí? Tem alguém já sentindo, digamos assim, nos devolvendo tudo isso que nós estamos recebendo em profusão do Frei Fernando? Exatamente, Padre Wellington. Olha só, a mensagem foi postada agora há pouco, já durante o Santo Café, da Ana Vencioné, que ela não deixou aqui de onde é, mas disse: Padre Wellington, que bom que vocês estão falando sobre a carta de João. Nós estamos refletindo sobre ele no grupo de reflexão nosso, imagino que seja da paróquia, e era pouco conhecida, né, a carta de João. Ela fala aqui que agora é de melhor entendimento como eram as comunidades da época e agora como vivem nossas comunidades.
comunidades, né, Padre Wellington? Então aí, o programa Pai Eterno ajudando até as reflexões nas paróquias por todo o Brasil, porque a carta de João ainda deixava algumas dúvidas, não é mesmo? Isso mesmo, e para você ter uma ideia, você está recebendo aí, eu também estou vendo aqui, a Maria Márcia Ferreira, ela diz, a minha madrinha diz aqui, ó, gosto muito do Frei Fernando, da maneira dele falar e explicar, está de parabéns a participação, no grupo dos redentoristas também, o pessoal está assistindo e está dizendo como é bom ouvir o Frei Fernando falar, a Berta Lúcia também acompanhando o nosso Santo Café, admirando a facilidade com que o Frei Fernando navega na Palavra de Deus. Vocês não viram nada, gente. Eu tive a graça e a oportunidade de ter aula com o Frei Fernando e eu acho que é sempre uma dádiva ouvi-lo. O Newton de Paula, lá de Niquelândia, também acompanhando esse momento e dizendo da alegria de entender mais sobre a Carta de São João. Frei, se a gente pudesse, e eu acho que esse é um clamor das pessoas, ouvir as dúvidas do povo do Brasil e dialogar com eles diante daquilo que a riqueza da Palavra de Deus tem, nós seríamos como aquele versículo da Escritura que diz que nós tiraríamos coisas novas e antigas todos os dias para o povo de Deus. A Sagrada Escritura tem esse papel, tem essa natureza, né? É de fato um baú cheio de tesouros. E eu espero que o senhor também esteja satisfeito. Nós ficamos muito satisfeitos em dizer para o senhor assim que, em nome do Padre Robson, ele que já se manifestou aqui nas redes sociais, talvez ele já chegou aqui na sede da TV, porque ele queria vê-lo, mas nós já agradecemos ao senhor a oportunidade de ceder um pouco do seu tempo lá na paróquia, no magistério, nas faculdades, para poder estar aqui conosco. Afinal de contas, não deixa de ser um magistério também, porque o senhor está falando para uma turma muito grande, que é um Brasil todo de audiência, que está conosco nesse horário do programa Pai Eterno. Frei, Deus lhe pague, viu? Precisando, né? E nós precisamos, Frei, e muito, viu?